gente fala sobre uma cidade como São Paulo, logo vem à mente tecnologia, carros, prédios, empresas, indústrias. Mas, na verdade, uma cidade, qualquer cidade, nasce a partir dos rios, que garantem água para que a vida se desenvolva em seu entorno. E para falar sobre este assunto, também sobre a influência dos trens e bondes na urbanização e desenho urbano da cidade de São Paulo, nós temos o grande prazer de receber o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o senhor Jorge Pimentel Cintra, e também com a gente a Procuradora-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de ambos. Doutor Cintra, muito obrigada pela sua presença, prazer imenso. Eu é que agradeço. Hoje vamos sorver de muita história aqui, doutora Nazaré. Obrigada mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E para começar, senhor Cintra, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, contasse para a gente, né, como é que se formou historicamente o traçado urbano aqui da cidade de São Paulo. Olha, os jesuítas, como todos os outros, escolhiam os locais muito bem. Um lugar alto em que a gente pudesse observar qualquer perigo e, ao mesmo tempo, houvesse proximidade de rios. Um rio pequeno para poder beber água e um rio maior para peixes maiores e navegação. Então, nós temos o Anhangabaú, o Tamanduateí, que são próximos, e o Tietê, um pouco longe, mas lá ele está. E depois a coisa continua se desenvolvendo por causa dos caminhos. Então, da cidade de São Paulo nascem os caminhos que vão para as missões jesuíticas, aldeias. Então, nós temos a aldeia de Pinheiros, depois de Barueri, depois nós temos mais ao norte os campos do Guarepe e a Ermida da Luz, que foi transferido do Ipiranga para lá. Temos depois um pouco mais à direita o caminho que hoje seria para o Rio de Janeiro, nessas direções, mas que vai para a aldeia também, para São Miguel Paulista, onde tem uma capelinha, e a Igreja da Conceição dos Guarulhos. Dando a volta, tinha o caminho para o mar, que acompanha mais ou menos o Tamanduateí, Rua da Glória, e o caminho para Santo Amaro, que também era uma das rotas. Então, as ruas da cidade são à beira dos caminhos, e por isso que a gente tem triângulos e regiões que não são um traçado regular. Então, a gente explica toda a conformação do Centro Velho através dos caminhos. Depois, os caminhos vão indo mais longe. Nós vamos ter a Igreja da Consolação, então nós vamos ter bairros que se desenvolvem, Pinheiros, depois a gente vai em direção a Sorocaba, mas antes de Sorocaba, como eu dizia, era Santana de Parnaíba, e mais próximo ainda a aldeia de Pinheiros. Então, as coisas vão se desenvolvendo a partir do centro e ao longo de caminhos, e o rio vai ter a sua importância também. É interessante, né, doutora Nazaré, porque a gente percebe o quão importante é preservar essa história, né? Porque a gente no dia a dia, na correria, mora numa cidade como São Paulo, uma cidade que hoje tem outros caminhos, até usando essa expressão que o senhor Cintra trouxe aqui para a gente não se atenta, né, do quão importante é conhecer como tudo começou, né? Com certeza, e numa casa legislativa é super importante ter em conta todos esses aspectos históricos que conformaram a cidade como ela está hoje, porque a gente está no mínimo a cada 4 anos, a gente repensa novamente a cidade. E o senhor falou aqui da importância dos rios, né? Quer dizer, os rios foram fundamentais para que se pudesse pensar numa civilização, vamos colocar assim, não é? Mas e a questão das ferrovias na urbanização? Então, de fato, aqui os rios são importantes porque a gente tem água para beber. Mas essa água também era distribuída em carrocinhas, de tal maneira que as pessoas podiam comprar a água por litros, mas também iam procurar a beira de rios. A ferrovia vai dar uma certa mobilidade para tudo isso. Ela tem coisas muito boas, porque vai trazer o progresso, mas ela vai também determinar a cidade de alguma maneira, porque ela corta a cidade em 2, ela vai ter passagem em nível, então nós vamos ter as cancelas por onde se passa, e vamos estabelecer ao longo dela várias indústrias. Então, algodão que vem de Sorocaba, todos os produtos vão chegar na cidade de São Paulo e vão chegar em indústrias. E essas indústrias, então, elas têm um ramal próprio que desvia e entra dentro da fábrica, a tecelagem, a Mariângela, também o Jafé,
todos esses, só para dar alguns exemplos, têm ramais que entram dentro da própria indústria que aí está, e do algodão, e da farinha, etc. Então, ela traça depois ruas que são paralelas a ela. Então, o arruamento da cidade vai sendo paralelo à ferrovia e depois perpendicular. Então, isso vai criando a trama do tecido urbano, junto com os caminhos, dos quais nós já falamos, e também os espigões. A gente pegar a Avenida Paulista, é um espigão também que ligava dois caminhos, o caminho de Santo Amaro, pela Brigadeiro, e o caminho pela Consolação, que ia para Pinheiros. Então, ela unia. Mas só que aí todo mundo faz muito fácil, pega a Avenida Paulista e faz as traças paralelas para baixo. Na paralela não tem problema, mas na perpendicular nós temos a ministro Rocha Azevedo e muitas outras com uma inclinação muito grande que não facilita o desenvolvimento da cidade. E, por outro lado, junto com os rios, vão ficar umas certas cicatrizes da cidade, que é o próprio rio, que depois vai ter avenida ao longo dos rios. Então, ferrovia, espigões e caminhos vão determinar esse traçado, junto também com os loteamentos de chácaras depois. Então, um loteamento aqui, outro loteamento, e a divisa não coincide. Então, vem uma rua e ela tem que se deslocar, pegar o Ipiranga, ali havia um valo, então as ruas não batem, e às vezes as ruas continuam um pouco tortas e muda de nome, sinal de que não houve planejamento e cada bairro ou local foi feito de uma maneira estanque. É quando a cidade cresce de forma desordenada. Exatamente, é com muita liberdade aqui, nada planejado. Né? Conforme vai havendo a necessidade de expandir, vai se expandindo. Vai se expandindo aí, vai ficando umas confusões, vão ficando becos sem saída por tudo quanto é lado, e ruazinhas muito estreitas aí, que depois não se alargam. Né? Então, esse foi um dos problemas da cidade. Certo. A gente falou das ferrovias e tem também os bondes, né, que nos remetem a uma, como é que eu posso dizer, uma ideia de saudosismo mesmo, né? Hoje a gente visita os bondes em exposição, né? Exato. Na Hospedaria dos Imigrantes nós temos ferrovia e bonde que correm um trechinho só e está na nossa memória. Santos tem um bonde turístico. E até as próprias ferrovias vão ficando só turísticas. Então, Campinas tem um trechinho de Jaguariúna adiante. Então, o bonde deu grande mobilidade. Se a gente pensar um pouco, a ferrovia ia também para as vilas operárias, passava pela fábrica, estabelecia vilas operárias ali no Ipiranga e na Vila Prudente. E a gente tem uma estação, então, Ipiranga, Vila Prudente, e dali sai 1 quilômetro e um bairro, para o lado de cá, outro quilômetro e outro bairro. Mas as pessoas tinham que andar 1 quilômetro falando do centro, algumas andavam 2 quilômetros ou mais a pé. Então, os loteadores, como o Conde Vicente de Azevedo e outros, se preocuparam que os bondes fossem até o bairro do Ipiranga. E ele chega no Ipiranga, que era um descampado, mas ele vai passando pela Rua da Glória, Lava-Pés, Cambuci, e vai propiciando o desenvolvimento urbanístico da cidade e esses novos bairros. E viram estações, imagino eu. E depois são estações de bonde, eram estações de trem, depois estações de bonde também. E uma coisa, se me permite aqui, que é interessante aqui, é olhar, então, para os bondes que vão indo. Começam os primeiros ainda com burros. Olha. Então, o bonde puxado por burro, que é de 1875. A eletricidade só chega em 1900. Então, a gente tem cenas divertidíssimas de bonde puxado a burro. Vinha pela Avenida São João, parava ali no Anhangabaú, e aí precisava engatar mais 2 burros, os 2 não eram suficientes, para subir aquela ladeira de São João, passar na Praça Antônio Prado ali e ir até o Largo de São Francisco, e aí continuava. Havia um bambuzal, tem histórias divertidíssimas
falando dos bondes. Ele vai nos contando essas histórias, eu já vou formando um filminho na minha cabeça de como é que era na época e tal. E, aliás, as pessoas andavam muito a pé na época, né? Hoje já não é bem assim, né, doutora Nazaré? Temos mais dificuldades, com certeza. Sem dúvida. É. E essa questão que o senhor falou logo no começo aqui desse nosso bate-papo dos rios, né, nos remete ao fato de que, por exemplo, São Paulo hoje é uma cidade tão moderna, né, tão cheia de tantas estruturas, que as pessoas falam, mas estão falando de rios em São Paulo? Que rios, né? Conheço o Marginal e só, né? Mas, na verdade, os rios cortam a cidade toda, inclusive aqui na Câmara Municipal onde nós estamos, tem rio, né? Exatamente. Aqui nós temos o que a gente chama os rios escondidos. Eu fiz um passeio determinando por onde é que passavam esses rios. Então, nós podemos pegar mapas antigos, como o mapeamento da Sara, feito pela Prefeitura também de São Paulo, em 1930, e ele é um retrato do que era a cidade nessa época. Então, nós vamos ver o que permanece e o que tem de novo. E a gente vai seguindo os rios e diz, é por aqui. Então, rios que vêm da Avenida Paulista descem pelas grandes avenidas, como a 9 de Julho, a 23 de Maio, então é o Saracura, é o Itororó, é o Santo Antônio. Então, esses rios estão todos hoje canalizados e a gente só consegue ver um trechinho. Então, o passeio que eu faço é ir lá perto do Mercadão para ver o rio Anhangabaú. Todo mundo fala dele, né? Mas onde está o rio Anhangabaú? O único lugar que dá para ver é na foz dele, no Tamanduateí. Tem que ir lá perto do São Vito, do lado de lá, e aí a gente vê um caudal de água. De onde é que veio essa água? Agora estão querendo fazer aqui na 23 a naturalização, reabrir, ficar céu aberto, pelo menos um trechinho, como fizeram com o Riacho do Ipiranga. Vira ponto turístico, com certeza. Vai virar para né? ver o Anhangabaú. Eu vim ao Anhangabaú e eu vi o Riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro proclamou a independência. São questões que realmente a gente, na verdade, se tornam inesquecíveis, né? Mas essa história de rios e também do papel do legislativo com relação a essas questões da cidade, nós vamos continuar abordando com esse nosso convidado incrível de hoje, que traz para a gente aí o traçado da cidade, o senhor Jorge Pimentel Cintra, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E, claro, continuamos conversando também com a doutora Nazaré, aqui da Câmara Municipal, procuradora-geral, que também vai trazer o lado do legislativo, das leis e tudo mais. Rápido intervalo e a gente volta já.